Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, em especial da nossa casa de Oswaldo Cruz, a nossa eterna gratidão pela proteção, pelo amparo, pelas inspirações que sempre nos envolvem. Aproveitamos esse momento para que, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, possamos vibrar um pouco de paz, de luz, de alegria, de esperanças, de conforto, para todo o nosso planeta Terra, em especial a todos os governantes das nações, para que haja nesses corações um maior senso de justiça, maior amor, maior fraternidade universal. Rogamos pelo nosso Brasil e também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em dificuldades, que se encontram em sofrimentos, que a nossa prece, vibração, luz possa envolver esses corações, ajudando-os a sair desta ignorância, da cegueira, para que possam, Senhor, auscultar as leis divinas que estão dentro das nossas consciências e darem um seguimento à sua evolução, no sentido e na direção dessas suas leis. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos juntos essa noite, trocando as nossas impressões, as nossas reflexões, os nossos estudos, e que essa paz que por hora sentimos, ela possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e para sempre. Muito obrigada. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Hoje o capítulo que nos cabe é o capítulo número 4, intitulado A Casa Transitória, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que André Luiz, ele agora ele está mudando, ele está saindo de nosso lar. Peraí, gente, saiu aqui, pronto. Eles vão começar a sua trajetória. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se foi. Foi, é isso mesmo. Eles estão agora já em viagem, saindo do nosso lar, e eles estão indo na direção do umbral. Como a gente disse, esse livro ele vai estar reportando o umbral grosso. E aí o André Luiz vai começar a descrever a mudança de ambiência. E ele fala assim: depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Interessante, né? Nós precisamos compreender, conforme o próprio André Luiz, numa obra específica, Evolução em Dois Mundos, nós também somos intitulados como co-criadores, só que em plano menor. Diferente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um co-criador em plano maior. Um co-criador em plano maior é aquele que tudo que ele projeta, tudo que ele cria, está embasado nas leis de Deus. Um co-criador em plano menor é aquele que vai criar as avessas da lei de Deus, ou seja, na contramão das leis de Deus. E somos nós, essa é a paisagem que nós ou construímos ou mantemos através do nosso comportamento equivocado e fora das leis de Deus. Então, os umbrais, que é uma dimensão consciencial que é utilizada para expurgar os conteúdos mentais em desalinho com as leis de Deus, a gente precisa compreender que ele tem esse aspecto que o André Luiz está narrando para a gente. É uma região nevoenta, onde asfixiante tristeza parecia imperar. Ou seja, um local onde não há a presença da luz. Ali é um local onde há uma grande presença das sombras, das trevas. Olha que interessante. Por quê? Porque ali os seus habitantes
eles estão num nível de consciência na contramão das leis de Deus. Então, é por essa razão que esse ambiente tem essa descrição. E é importante a gente lembrar que os nossos comportamentos, eles vão manter os umbrais vivos e permanentes. Enquanto a gente não mudar o nosso comportamento, deixarmos de sermos pessoas violentas diante da vida, acharmos que nós vamos resolver as coisas, as questões da vida, através da violência, ou através de um comportamento astuto, que é o que rege as nossas relações comerciais, econômicas e políticas do nosso planeta. Enquanto nós continuarmos a agir dessa forma, nós teremos regiões como esta que André Luiz está descrevendo aí para a gente. E ele continua: de outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Ou seja, está no sentido horizontal da vida. É importante também a gente ver isso. Quais têm sido o nosso comportamento e a direção das nossas atitudes? Na horizontal da vida, ou seja, totalmente voltados para a mamão, para os interesses da vida material, como se elas fossem primárias e únicas e essenciais na nossa vida, ou a gente está conseguindo verticalizar as nossas emoções, o nosso comportamento, a nossa conduta na sociedade. Então, André Luiz tinha que fazer essa marcha dolorosa para ir nesta região. É de suma importância. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. E a gente vai entender para frente por que ela é denominada como uma casa transitória. A gente sabe que a nossa casa ela tem um endereço que é fixo. Onde você mora? Eu moro na Rua do Imperador, número tal. Ou na rua, sei lá, Coronel Veiga, Washington Luiz, enfim, número tal. As nossas residências, elas são fixadas no lugar. Mas essa casa, esse posto de socorro, ele é uma casa transitória. E isso é que é interessante a gente entender e que é o que a gente vai ver. Tratava-se de uma grande instituição piedosa, quer dizer, não era uma casa pequena, era uma instituição de um certo porte, mas era uma instituição que se deslocava. Olha que coisa interessante, né? Qual é a tecnologia que se utiliza lá? Provavelmente são forças magnéticas, mas a gente tem, assim, curiosidade de compreender um pouco mais, né? Tratava-se de uma grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúne almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. É importante entender que os umbrais, eles começam na crosta terrestre. É muito importante e ascendem até que chega um momento em que os umbrais terminam. A gente tem a notícia de nosso lar que está no umbral fino, e aí começam as regiões superiores, onde toda a parte administrativa do nosso planeta vai direcionar, vai habitar lá espíritos de uma envergadura maior que vão direcionar toda a administração do nosso planeta. Então, é importante a gente parar para refletir que essa instituição trabalha com espíritos que estão ali recém-desencarnados em processos de sofrimento. É importante a gente compreender que o sofrimento está inserido na nossa vida porque nós rejeitamos a lei de Deus, nós rejeitamos o amor na nossa vida, né? Então, é de suma importância a gente compreender isso, que quanto mais a gente se afastar das leis de Deus, maior será o sofrimento que nós teremos inserido na nossa vida. Então, é de suma importância a gente parar para fazer essa reflexão. O qual tem sido a escolha
de mecanismo para eu evoluir. Eu tenho escolhido o mecanismo sofrimento, ou eu tenho escolhido o mecanismo intitulado o amor para eu viver. Enquanto a gente ainda for criaturas violentas ou astutas, a gente está escolhendo a dor como um mecanismo para a gente evoluir. Mas quando a gente aceitar abnegadamente o amor de Deus para direcionar todo o nosso processo evolutivo, a gente vai estar dentro das leis de Deus e a gente vai sair dessa complexidade chamada dor, sofrimento na nossa vida. Oi, Nisa, pode falar. Boa noite a todos. Oi, Eni, Nisa. deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Nós sabemos que o umbral é um estado de consciência, né? sim. E que provavelmente será uma passagem, né? Que farei, não vou botar todo mundo no mesmo balaio, porque provavelmente tem muita gente mais evoluída que eu. Que farei. É a casa transitória de Fabiano, pelo que eu entendi, ela fica no umbral grosso. Então, Sim. para que eu seja auxiliada e levada para essa casa, é preciso que eu esteja lá, nesse estado de consciência que é o umbral, certo? Nesse Eu estado não. de consciência de umbral grosso, porque nós temos um umbral médio e um Sim, estado de consciência de umbral fino. sim. Não é possível ir direto para essa casa transitória. É possível você ir direto, como é possível a gente ir Porque direto o que para o me nosso parece lar. é que a casa. Ah, tá, tá, entendi, Entendeu? entendi. A gente Tá, pode já fiquei mais desencarnar, felizinha. a gente pode desencarnar e automaticamente a gente conseguir, pelo nosso nível de consciência, apesar de não ser muito bom, a gente ser albergado logo num posto de socorro como esse, e depois, enfim, dar um segmento Entendi. evolutivo, ou prosseguir numas esferas maiores, ou não se preparar para a reencarnação, enfim, vai depender da nossa condição. Ou a Ok, gente também ok. pode desencarnar e ir diretamente para a colônia de origem nossa, que a gente não Sim, lembra, não sabe de onde a gente veio, né? Mas a gente pode ser certo. inicialmente albergado num posto de socorro. O posto de socorro está sempre vinculado a uma instituição, a uma colônia espiritual, tá? Ele está sempre Hum, vinculado. Então, a gente pode, tá. sim, tranquilamente, a gente pode ir direto para, por exemplo, se a nossa condição for essa, a gente pode ir direto para o lar Fabiano de Cris, para a casa transitória de Fabiano, né? E ser logo Sim, socorrido, e não ficar vagando nos umbrais, mas já ser logo socorrido. Porque é uma misericórdia a gente ser logo socorrido, porque ficar vagando nos exatamente. umbrais é uma situação mais dificultosa. Não sei se eu Tá. consegui responder. Conseguiu sim. Obrigada, Eni, conseguiu. Pode falar, Ana Paula. E o planejamento reencarnatório pode acontecer com a gente ainda no umbral? Pode Pode acontecer? acontecer a gente ainda estando até mesmo nesse posto de socorro, porque o planejamento reencarnatório, né, ele é feito por espíritos superiores, com capacidade, com envergadura para ser feito, e eu posso participar ou não do meu planejamento. Se eu participar, melhor para mim. Quando eu não tenho condições de participar, pelo meu nível, pelo meu estado de consciência, às vezes perturbado, de rebeldia, é o que a gente chama de reencarnações compulsórias, onde os espíritos reencarnam compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Sem participar do seu planejamento reencarnatório. Sim. Mesmo estando ainda no umbral ali, mesmo sendo Pode, socorrido. Tá. mesmo nessa região trevosa. A gente vai ver mais para frente que vai haver planejamento, vai ser até o irmão Gotuso, que vai estar ali, que vai receber alguns irmãos que sofrerão planejamento reencarnatório e reencarnarão dali onde eles vão estar. Nós vamos ver nesse mesmo livro, Uhum. nessa região, e se preparará para reencarnar na Terra. Tá. Tá ótimo. Obrigada. Pode falar, Regina. Oi, boa noite, Ani. Boa noite, Leida. Boa noite para todo mundo. Eu queria saber, assim, Boa noite.
E se for um espírito que é mais atrasado, que é muito atrasado? Vai que ele desencarna é possível que ele não passe nem por umbral, nem por lugar nenhum e vá, por exemplo, direto para um planeta primitivo, vamos dizer assim? É possível que ele saia daqui direto sem passar por nenhum outro lugar de transição? Regina, eu nunca li isso, assim, se alguém souber uma referência me fala, eu nunca li sobre isso, mas parando para pensar numa lógica, a gente precisa de uma certa adaptação. Um espírito ser retirado imediatamente da sua reencarnação e ir após aquele momento que ainda é um momento de perturbação, somente se a condição dele não é uma condição de despertamento de consciência, que nesse caso não tem, e ele ser automaticamente transferido para um outro planeta, é uma coisa assim, me parece muito pesada e não muito lógica de ser feita. O melhor é mantê-lo em algum posto, até se for o caso, né? Isso é pela lógica, né? Preparar ele para ele então ser transferido para uma outra região, para um outro planeta, até dentro do nosso sistema, ou não, né? Se for o caso dele. Agora, eu não vejo muita lógica, automaticamente desencarnou e ser levado automaticamente, né? Eu vejo que é justamente por isso que existe ao redor do nosso planeta essas dimensões, que é um momento em que a gente pode expurgar, e quando a gente expurga esses conteúdos mentais que estão completamente desequilibrados, a gente vai estar também se preparando, a gente vai estar se harmonizando. Então, assim, eu não vejo muita lógica em a gente pegar aquele indivíduo e automaticamente lançá-lo para uma outra dimensão, que é uma dimensão em outro planeta, em outro local. Por que não deixá-lo ali um tempo para ele se refazer, se recompor e depois sim direcioná-lo a um lugar em que ele possa dar seguimento ao seu processo evolutivo? Ok? Até pela misericórdia divina, né, nesse caso. Até pela misericórdia divina, tá? Agora, se alguém já leu isso em alguma obra confiável, por gentileza, me passe a fonte de referência, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Eni, é o que deve ter acontecido com os nossos irmãos capelinos, certo? Isso, exatamente. Eles foram colhidos primeiro na Né? dimensão espiritual e Isso, depois, então, a gente vê que quando os capelinos chegam na Terra, eles são recebidos por Jesus, se adaptam exato. ao perispírito, né? Porque tem que haver uma adaptação perispiritual. Eles se adaptam o perispírito deles à condição planetária para depois, só depois, eles poderem reencarnar no nosso planeta. Então, se a gente vê que existe essa adaptação da chegada, é claro que a saída de um lugar para a chegada no outro, provavelmente também houve um período de adaptação, porque senão Deus seria muito pesado com essa pessoa, com esse espírito, né? Seria um ato muito violento e eu acho até desnecessário. Tá? Enir, Cristina está Cristina, pode falar, Cristina. A mão está levantada. Eu não sei se levantou sem querer ou se você quer falar mesmo. Então vamos para a Márcia, né? A Márcia também está na fila? Pode falar, Márcia. Tô. Eu li um livro, Irmão Virgílio, a psicografia do Antônio Demarque. Então, chama A Nova Jerusalém. E ele é um livro interessante, ele lembra até um pouco o... Meu Deus do céu. Libertação. Então, ele fala de reuniões nas trevas, fala sobre poder, a política, enfim, uma série de coisas. E, no final, ele fala sobre esses espíritos que estão sendo degradados para outro planeta. E ele fala, inclusive, da construção desse outro planeta, e onde, em volta, foi criado a mesma espécie de... como se fossem os umbrais aqui, e uma área onde são feitos a preparação de plantas, animais, todo esse processo evolutivo. E ele fala também
de uma parte onde esses espíritos são preparados para reencarnar nesse novo planeta. Então, tem todo um processo, eles não saem daqui direto para a reencarnação. Eles passam por todo um processo de adaptação para depois, então, serem reencarnados. É um livro muito interessante, muito interessante. Essa questão que a Regina perguntou, ela queria saber, assim, se quando desencarna, é imediatamente projetado para um outro planeta. Eu nunca li isso em livro nenhum, mas essa chegada, a gente tem até referência do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, porque essa chegada, a gente sabe que houve toda uma preparação, tem que ter um preparo, tem que ter uma modificação das propriedades ali do perispírito, né? Então, isso a gente entende, mas a pergunta dela é se sai daqui, vai direto para o outro planeta. A chegada, a gente tem até a referência do Caminho da Luz, mas a gente queria uma referência que dissesse sai imediatamente ou sai, fica nas regiões dos umbrais aqui, preparado. Não, pelo que ele descreve, pelo que está no Caminho da Luz, eles saem, vão sendo preparados, né? Sair direto, não sei. A gente não Seria sabe, muito né, se sai direto. É pesado, né? Isso eu estou levando uma dedução, mas eu não estou assim, dizendo que... Porque eu nunca li isso em lugar nenhum. Se sai, vai direto. A gente sabe que tem que ter uma adaptação perispiritual. E outra, a morte tem um período de perturbação. Então, a lógica me diz que primeiro você sai desse período de perturbação, deveria ser assim, eu acho, para depois você poder ser direcionado para um outro planeta. Tá? Oi, Edilene. Eni, sabe aonde que encontra esse suporte que você fala? A transição planetária. Ele tem uma passagem aqui, em transição planetária, que a mãe, naquele tsunami, desencarna, como é que faz? Coletivo, né? O desencarne coletivo. Então, tem a mãe e uma menina. Ela, aqui na descrição da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que a menina estava com 10 anos e a evolução do espírito da mãe era muito maior do que a menina, que era uma criança, mas a prece da mãe foi atendida e ela acompanhou a mãe para outro plano, mas não assim para se recuperar, não que fosse para outro planeta. Mais ou menos isso. E aí a gente sabe que esse outro plano também, provavelmente, é um plano de socorro. De socorro, por exemplo, exatamente. Um espírito de pouca evolução, ele não tem como, por exemplo, André Luiz, ele foi visitar a mãe dele num lugar intermediário que ela estava, não foi exatamente no lugar onde ela estava, foi visitá-la durante o desprendimento dele em nosso lar. Mas visitar é uma coisa, poder ficar lá é uma outra coisa. No caso, e há alguns espíritos que nem podem nem sequer visitar planos mais elevados, tá? Só para fazer a colocação. Eu até faço uma colocação, porque eu acabei de ler o livro, como é que é o nome do livro, meu Deus do céu? Acabei de esquecendo aqui. 2000 anos atrás? 2000 anos? 2000 anos, O Emmanuel faz... como é que é o nome dele ali no Púlpito Lento? Ele visita a Lívia, né? De tempos em tempos. É permitido a ele, porque ela tem um espírito bem mais elevado do que o dele. Muito mais elevado do que o Emmanuel, isso aí. Não é isso? É bem isso, né? Você pode, às vezes, visitar, mas nem visitar, sempre... exatamente, permitido a ele. Obrigada, Eni. Nada, que isso. Gente, então, essa instituição fica nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto dos espíritos recém-desligados do plano carnal. É importante a gente saber, Fabiano de Cristo, o nome dele em realidade é João Barbosa, ele nasceu em Soengas, Portugal, e desencarna no Rio de Janeiro.
E é interessante que o Fabiano de Cristo, né, ele é o José de Anchieta, que reencarnou no século XVII e depois no XVIII como o Frei Fabiano de Cristo. Olha que interessante. O espírito Fabiano de Cristo, ele trabalha nessa parte de assistência social. Então, eu botei essa nota aqui, que a gente vai ver que Fabiano de Cristo é um nome que está estritamente vinculado às iniciativas de várias instituições espíritas que prestam trabalho de assistência social. A CAPEM, Caixa de Pecúlio dos Militares, aqui no Rio de Janeiro, né, fundada pelo espírito Sr. Jaime Hollenberg, também criou o Lar Fabiano de Cristo e várias casas de amparo aos carentes em vários estados do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, socorrendo os menos favorecidos pela sorte. Tá? Então, é um espírito que trabalha muito nesse setor da assistência social. Bom, o nome da instituição, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora Casa de Transição destinadas aos socorros urgentes, embora seu assombro natural é asilo móvel, olha que interessante, que atende segundo as circunstâncias de ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Então, é importante a gente ver isso aqui, que o nosso sofrimento está relacionado à nossa revolta. Então, é importante a gente entender isso. Quando a gente deixar de ser rebelde, aceitar as leis de Deus e vivê-las, os sofrimentos deixam de existir. Então, a casa transitória de Fabiano de Cristo fica nessa dimensão consciencial, umbral grosso, e ela tem que, por ela ser assediada, né, por espíritos desse ambiente, desse nível de consciência, vez por outra ela é obrigada a se deslocar, mas sempre se deslocando dentro dessa mesma dimensão, mas para outros pontos melhores. Depois a gente vai ver como é que esse processo se dá em outros capítulos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, a maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nesta região, é também um precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, ela está ligada a outras casas, né, e promove socorro a esses recém-desencarnados que poderão ficar por ali, ou até mesmo depois de se recuperarem, irem para as suas colônias de destino. Bem lembrado, né? Agora eles já chegaram nesse lar. A irmã Zenóbia é a responsável pela Casa Transitória de Fabiano, e vai começar um diálogo com ela. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam da nossa amizade e dos nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Lembra que a irmã Zenóbia pede um auxílio ao Jerônimo, ela está tentando resgatar uma alma dessa região que ainda não foi socorrida pela casa transitória, e ela tem permissão para ir lá socorrer essa alma querida, e aí vai se utilizar dos recursos da Luciana, que tem vidência. E olha que interessante, essa vidência ela está relacionada não a ver outros planos espirituais, mas a conseguir ver o que aquela pessoa está pensando, o que se passa na cabeça dela, na mente dela naquele instante. Então, é a vidência como ela é utilizada na espiritualidade. Ela é utilizada para auscultar os processos mentais. Aqui na Terra, quando a gente tem vidência, a gente vê ou os espíritos desencarnados, ou as regiões espirituais, mas lá na espiritualidade, esse tipo de experiência, de mediunidade, digamos assim, capacita a quem o tem de poder ver os processos mentais das pessoas que estão ali em processo de sofrimento. Então, me parece que a Luciana vai ser muito útil para ajudar a esse irmão e poder ajudar ele a ser resgatado dessa região. Que dizer... Oi.
ele vai ser preparado, então, nesse meio tempo, para essa reencarnação expiatória. Quem? Esse espírito que eles vão resgatar, é isso? A gente vai ver mais para frente o caso dele especificamente, mas que ele está vagando no umbral, tá, porque ela já disse que vai ter que ir lá socorrê-lo. Agora, como vai ser o processo dele, a gente vai ver nos outros capítulos, que ele vai ser albergado, o que vai ser feito dele. Provavelmente é para reencarnar, sim. Mas aí a gente vai ver em que condições que ele vai ser colhido e o quanto que ele vai ter de lucidez para poder participar desse processo ou não participar. Ah, tá. Não, é porque ela fala antes do que você comentou sobre isso, por isso que eu fiquei na dúvida. O que ela fala? Lê para a gente, então. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Isso. Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Entretanto, aí que ela fala que ela vai precisar de colaboração em benefício dele. O que eu entendo é que ele vai ser levado para a crosta para ser atendido em alguma instituição, até espírita, vai ficar lá por um tempo, vai ser preparado e vai reencarnar. Mas que ele vai ser colhido, nesse caso, vai. E aí a gente vai ver o desenrolar. Tá. Agora, não é assim, a gente pega ele e joga ele na reencarnação imediatamente. Não, aqui dá isso, por isso que eu fiquei na dúvida, de ele ser jogado direto para a reencarnação expiatória. Não, Márcia, não é tanto assim. Mas por isso que vai usar a ajuda da Luciana. Possivelmente vai ter um diálogo, né? Vai ter um processo para tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Eu creio assim, tá? Em geral, não é assim, pega, leva na marra e reencarna, né? Em casos extremos. Mas a gente vê, quando a gente teve a oportunidade de estudar na outra vez, o caso do Gregório, no livro Libertação, lembra que eles não queriam dessa forma, tentaram o tempo todo diálogo com Gregório, até que Gregório, né, se vergou para aceitar a reencarnação. Em geral, não é colhido assim tanto de surpresa. Assim, em último caso, né, se não tiver jeito, vai reencarnar, mas em geral, por isso que está chamando a irmã Luciana, para ver se consegue ajudar ele de uma forma mais, né, profunda, né? Vamos torcer por ele. Oi? Alguém mais levantou a mão, mas acho que abaixou. Assim, pode falar, Ana. Pode falar, Ana Paula. Foi aí que eu pensei no planejamento reencarnatório. Eu falei, nossa, será que é assim? Não, tu tá aqui, tá perdido, vamos lá, tu tem que reencarnar. Foi exatamente aí que eu pensei no planejamento. Olha só, quando o espírito não aceita de jeito nenhum, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, ele vai na marra, mas sempre tem o diálogo antes, entendeu? Para ele não aceitar é porque já houve diálogos. Não é assim, a gente pega e carrega. Não, a gente pega, utiliza-se do diálogo. Se de tudo o espírito não se vergar, aí tem um limite à ajuda, né? Porque tem um limite para errar. A gente não pode errar eternamente. As leis de Deus não permitem. Então, assim, se de tudo o espírito não aceita mesmo, todas as ajudas que ele recebeu, ele não aceita, ele reencarna. Ele reencarna porque tem limite. Mas, assim, antes disso, por isso que a Luciana vai ser usada. Vai se tentar de tudo para conversar com ele, para que ele possa reencarnar em melhores condições possíveis. Não, foi aí que eu pintou a minha dúvida, se precisava entrar numa colônia para reencarnar, precisava aceitar e tal, entrar numa colônia, mas não, dali mesmo já é preparado. Pode ser levado por misericórdia mesmo. Por misericórdia, porque tem várias regiões de socorro na crosta aqui também entre nós, né? Que para quem já leu as obras do Manuel Filomeno de Miranda, que retrata o carnaval, a gente vê que eles abrem pequenos postos de socorro na época do carnaval para albergar os espíritos desencarnados, mas existem esses postos de socorro também para auxiliar aqui na Terra o processo de desencarne. Quando não muito, as próprias casas espíritas são locais que poderão ser utilizados para preparar esses espíritos para a reencarnação. Tá ótimo, obrigada. Quer dizer,
quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Olha a pergunta inocente do André Luiz, né? Muito inocente, né? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos das especializações. Então, é claro que ela tem condições para isso, mas se tem outros que podem ajudá-la, por que não, né? Os espíritos têm esses atos de bondade para conosco. Vamos lá. Então, Padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação, às especializações, né? O que faz o Padre Hipólito, que faz parte dessa equipe? Padre Hipólito, o André Luiz, a Luciana, né? Consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas ao serviço educativo àqueles que as desconhecem. A Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Luciana poderia, de imediato, interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa, de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o Padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhe os vastos conhecimentos nesse sentido. Então, não é que não se pode, mas se tem alguém mais especializado, por que não se utilizar dessa especialização? A gente até aqui na Terra também faz isso. Quando a gente está doente, a gente pode ir no clínico geral de imediato, mas depois, dependendo da patologia, não vai ser encaminhado por um especialista? Da mesma forma, é no plano espiritual. E aí, sem o personalismo, que a gente vê que esses espíritos não se deixam mergulhar nisso. Percebendo, talvez, que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais, provavelmente, a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Quer dizer, vendo que a Luciana estava falando do vasto currículo dela, para que não tendesse a um personalismo, o Jerônimo logo entrou, cortou o assunto e levou o assunto para o outro lado. Irmã Zenóbia, que aí toca a campainha lá, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Acendo as luzes exteriores, ordenou todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Então, eu só coloquei essa parte do livro, A Gênese, de Allan Kardec, para a gente lembrar do magnetismo humano. Primeiro que foi captado magneticamente a ação perversa, negativa, polarizada, né, dessas entidades perversas na região norte. O que ela manda fazer? Acende a luz, porque a luz afugenta as trevas, e também liga as forças de defesa elétrica, toda corrente elétrica, ela vai gerar um campo magnético. Nesse caso específico, um campo magnético positivo. Por quê? A gente sabe que o magnetismo espiritual é assim, a força de atração é de igual para igual, positivo com positivo, negativo com negativo. Se ali eles fornecem um campo de forças elétricas positivas, vai gerar um campo magnético positivo que é totalmente contrário à ação desses espíritos trevosos, fazendo o quê? Um fenômeno de repulsão, fazendo com que eles sejam empurrados, compelidos a se afastarem. Deixa eu só ler aqui o que a Jane colocou no chat. Muito interessante esse aspecto, as especializações, aquilo que se faz de melhor em auxílio mais direto. Essas especializações, elas farão parte do nosso roteiro evolutivo durante muitas reencarnações. Não é por um acaso que uns escolhem a área administrativa, outras a área de saúde, outras as áreas das ciências, das artes, enfim. Os campos, né, essas especificações, elas fazem parte
da nossa evolução. É claro que a gente vai ter sempre uma ideia do todo para poder trabalhar e acertadamente não atrapalhar o serviço dos outros, mas é claro que a gente vai ter especificações, né? Então, voltando aqui ao caso dessas forças, né, desses forças de defesa elétrica, então é só para lembrar que o magnetismo espiritual ele é diferente do magnetismo mineral que nós conhecemos, o ímã. O ímã, um atrai o outro por polos opostos. Na espiritualidade, o magnetismo é diferenciado. A força de atração lá é positivo com positivo, negativo com negativo, de acordo com as leis de Deus, e afastados das leis de Deus são negativos. O campo da ordem e o campo da desordem. A ordem está de acordo com as leis de Deus, e a desordem de acordo com aquilo que o homem quer impor, com o seu próprio eu, com as suas próprias leis, né, através da força e através da astúcia. Então, a gente vê que a primeira ordem dela é acende a luz, porque a luz afugenta as trevas não tem como afugentar a luz, mas a luz sempre afugenta as trevas. O bem é sempre soberano, o mal é passageiro, é relativo, absoluto só o bem. Então, acende as luzes e liga as forças de defesa elétrica, porque elas vão gerar um campo magnético positivo que vai gerar uma força de repulsão e na direção desses espíritos que estão vindo da direção norte da casa do lar Fabiano de Cristo. Olha que interessante. Né? Só para a gente reforçar como nós devemos entender aqui as defesas elétricas. Para compreendermos essa necessidade, temos que remontar a questão de como são criados os planos espirituais e suas colônias e postos de transição ou de socorro. Ambos são formados por matéria mental. Lembra que eu falei para vocês? Aqui na Terra, as nossas construções, elas são feitas através das nossas mãos, que vão manipular a matéria do nosso mundo e vão fazer as construções, as nossas casas, os nossos muros, as coisas que nós usamos, os nossos utensílios, a nossa roupa. No plano espiritual, a gente movimenta a matéria cósmica universal no seu estado quintessenciado ou imponderável, nós vamos manipular através da força mental, ou seja, da força a vontade e o pensamento. E é com esta matéria que nós vamos modificar as propriedades do fluido cósmico universal. Então, entenda, assim como os planos espirituais, que eu acabei de falar para vocês, nós somos co-criadores em plano menor, como eu falei no início da nossa aula. Em plano menor, porque os co-criadores em plano menor são aqueles que estão na contramão das leis de Deus. Que aqui a gente constrói? Uma das nossas construções são construções imperfeitas denominadas umbrais, nos seus diversos níveis de vibração. Então, no plano espiritual, a gente tem que entender que os planos espirituais são construções nossas. O que está ali dentro é construção nossa, através da nossa mente. E é claro que a desordem, ela precisa ser contida pela ordem, nunca pela violência nem pela astúcia, mas sim sempre embasado nas leis de Deus. As leis de Deus estão inseridas às leis da física que nós conhecemos. Então, por isso que ela manda, acende a luz, energia elétrica, luz, né? A matéria no estado de luz, a sua vibração, ela deixa de ser matéria, né? Pesada, essa matéria, e passa para a sua condição de energia, de luz. Então, a luz afugenta as trevas, é um conhecimento, é a lei de Deus. Um campo elétrico positivo vai gerar um campo magnético positivo que vai gerar uma repulsão para aquele que anda na negatividade. Então, é necessário que essas pessoas, esses espíritos, melhor dizendo, eles sejam contidos, mas de acordo com a lei. Então, continua ali. Neste caso, as defesas elétricas são usadas para conter a balbúrdia e as desordens de espíritos que atrasados moralmente poderiam, com seu desequilíbrio mental, desestruturarem as colônias e os postos de socorro espalhados pelos umbrais. Então, para que evite essa destruição, infelizmente, ela teve que mandar que tomasse essas providências, não que ela quisesse que fosse dessa forma. Mas, infelizmente, não há outro jeito.
É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Mas a gente sabe que mesmo as destruições são leis também de Deus, pré-estabelecidas para conter a nossa desordem, porque tudo tem um limite. Tem um limite para destruir. A gente não pode sair com a nossa desordem fazendo o que quer. Nós estamos limitados. Aliás, quanto mais a gente anda na contramão da lei de Deus, mais a gente perde o livre-arbítrio, mais a gente se encarcera. Quanto mais a gente errar, mais a gente se joga dentro de um cárcere, mais a gente fica privado de liberdade. Então, esses espíritos, ela está agindo de conformidade com as leis de Deus, e não com violência e astúcia. A tragédia bíblia da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Aqui eu vou falar mais pertinente à doutrina dos espíritos. Aqui a gente está falando que quanto mais o espírito é rebelde, mais ele se encarcera nas zonas de abismos e de trevas. É claro que existem outras correntes filosóficas que vão tratar sobre a queda dos anjos luminosos, mas a doutrina dos espíritos não trata propriamente dessas questões. Então, quem quiser ler alguma coisa sobre a queda dos anjos luminosos, pode acessar a obra de um filósofo italiano espiritualista intitulado Pietro Baldi. Quem quiser ler, ele tem toda uma teoria lá, uma teoria interessante, ele faz essa defesa, ele constrói uma série de argumentos em cima da tese dele. Então, para quem quiser ler, leia lá as obras dele. Aqui nós vamos fazer uma interpretação que é que quanto mais a gente se afastar da lei de Deus, maior será a nossa queda nos abismos de trevas. Então, viver nas trevas é uma opção nossa, todos os dias. Nós podemos viver na luz porque nós somos filhos de Deus, filhos da luz e filhos do amor. Então, é um mau uso do nosso livre-arbítrio, que vai ficando cada vez mais limitado na medida em que a gente infringir as leis de Deus. Isso a gente já sabe, né? Então, vamos lá. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Ou seja, quanto mais a gente se dedica à opressão e à tirania, mais a gente cai nesses abismos de trevas. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam num despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário, quer dizer, voluntário, mau uso do livre-arbítrio, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, então a gente vê duas chagas, né, egoísmo e orgulho, insurgem contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Então, enquanto a gente abrir guerra das leis de Deus, a gente vai viver afastado da felicidade que está aguardando todos nós e da tranquilidade que todos nós desejamos. Quanto mais a gente viver na contramão das leis, mais infeliz a gente vai ser. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, porque é da lei. A lei de Deus é lei de progresso. A gente pode evitar não querer progredir por um tempo, mas a gente não tem como não progredir para sempre. Um dia nós vamos ter que caminhar no sentido, na direção das leis de Deus. Então chegará o dia de transformação desses gênios perversos, desencarnados, em espíritos lucificados pelo bem divino. Então um dia nós voltaremos à nossa condição, né? Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Então, esse eu é o eu menor, é o eu que dá nascimento, segundo a Joana de Ângeles, à consciência egóica, que é uma consciência importante, mas que precisa hoje ser superada. A gente não pode viver a vida inteira dentro desse nível de consciência. Nós temos que alçar voo no sentido do reino angelical, que é um reino de síntese, de ressonância e de união com o reino de Deus,
que foi tão falado por nosso Senhor Jesus Cristo, e que Joana de Ângeles também fala isso nas suas obras. Então, a gente vai vendo que enquanto a gente quiser ficar preso a esse eu menor, que dá a nós uma consciência de dualidade, e a dualidade é uma ilusão, enquanto a gente viver dentro dessa dualidade entre o bem e o mal, não entendendo que o mal é transitório, só o bem é eterno, enquanto a gente ainda ficar transitando desse lado para o outro, a gente vai estar se privando da felicidade que aguarda todos nós. Então, que nós possamos nos libertar dessa consciência egóica, né? Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres, constitui tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas ao crime. Então, entenda, séculos são pequenos minutos para eles, segundos, né, que não são suficientes para converter essas almas. Aí a gente vê como a gente é endurecido, porque séculos não são suficientes para nós. E por isso que os trabalhadores por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Veja, se suportar não é porque é uma carga pesada, mas suportar no sentido de pacientemente aguardar e ajudar, até que esses irmãos também possam se converter. Então, isso é tarefa nossa, trabalhar essa renúncia, essa abnegação. Se há aqueles que nós convivemos, que ainda são pesados na nossa vida, que nós possamos transformar esse peso em leveza, e entender que tudo passa, tudo é passageiro aqui, nessa dimensão que nós estamos vivenciando. Já fiz meus atos devocionais de hoje, porque eles perguntam a ela, né, a questão dela estar nervosa ou não, ela já orou. Orar e vigiar, então ela está tranquila em relação àquilo tudo. Mas será que a gente já orou e vigiou o suficiente hoje para, se daqui a 5 minutos a gente passar por uma prova de expiação, a gente está sereno diante dela? Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Quer dizer, ela já faz isso com antecipação, ela não espera chegar a hora ruim para lembrar que tem que buscar a comunhão com Deus, que tem que procurar se ligar com Deus, porque só essa ligação que vai nos fortalecer. Não, ela já fez isso já de manhã cedo, né? São os espíritos mais evoluídos nos ensinando como a gente deve fazer também, né? Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Então, mesmo a nossa ansiedade vale, né? Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai, em nós próprios. Porque, gente, entrega para Deus. Nosso Pai de providência é um Pai de infinito amor e misericórdia, onipotente, onipresente, onisciente. Não há nada em Deus que Ele não possa solucionar. Então, fica tranquilo, né? Se aconteceu alguma coisa que não foi muito bom, que precisava. Porque se não precisar, não vai acontecer de jeito nenhum. E aí eles começam a ver a aproximação desses espíritos, deve ser uma coisa muito perturbadora, né? Eles começam a escutar silvos de serpente, guinchos de macacos, né? E aí pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpente e guinchos de macaco. E aí eles ficaram assustados, mas nós já compreendemos, né, que nós temos um corpo espiritual que é muito plástico, é muito moldável. Moldável o quê? Aos nossos pensamentos, ao nosso comportamento moralizado ou imoralizado. Então, uma das propriedades desse corpo perispiritual é a plasticidade. É a plasticidade. Portanto, podemos modificar o nosso corpo espiritual de acordo com a nossa consciência, o que pode ser uma consciência limpa, tranquila, ou uma consciência de culpa. Quando é consciência de culpa, pode haver uma transformação grotesca, monstruosa do nosso perispírito, é aí onde vai ocorrer os fenômenos de zootropia. O perispírito perde a sua forma humana e pode passar a assumir formas animalescas. Então, olha a qualidade de espíritos que habitam essas zonas.
uma zona de muita tristeza, verdadeiramente. E é aí que a irmã Zenóbia diz: enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos em virtude da revolta e da desesperação, a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, as semelhanças de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Olha que ponto chega a gente. A infração é tão grande, a gente quer intimidar tanto Deus como se nós pudéssemos, né? Que nós passamos a tomar essas formas animalescas. Olha a nossa rebeldia tamanha que nós chegamos a esse nível de sofrimento. Que possamos orar por esses irmãos. Porque quem sabe que um dia também a gente não passou por esse momento aí. Então, que a gente nunca se ache superior, mas que a gente sempre tenha para com esses irmãos uma conduta de misericórdia. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Então, se eles tinham que ser repelidos, que nós possamos utilizar a parte melhor que existe dentro de nós, que é a parte do amor, que é a parte da misericórdia, da brandura, para com esses irmãos. Como eu disse a vocês, quem garante que em outras vidas, entre as nossas reencarnações no plano espiritual, a gente também já não foi assim? Então, que a gente sempre possa orar. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. A orientadora atou-lhe a notificação, expedindo a ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Então, como ela tinha uma responsabilidade, aqueles espíritos precisavam ser levados para um outro lugar, ela mandou que prendesse. Olha a autoridade desse espírito, mas uma autoridade amorosa. Ela não fez isso por violência, mas sim para conter a violência, né? Fez com amor. Irmã Zenóbia, aí continuam os problemas, né? A nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos, olha que interessante, a gente vai ver isso em outros capítulos, passarão por aqui de manhã. Então, existem lá determinados aparelhos que fazem desintegrações das formas mentais que nós criamos nessas zonas de sofrimento e mantemos lá através dos nossos comportamentos equivocados na contramão da lei de Deus. Ela diz: o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou, acrescentando: o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E aí ela continua. Deixa eu ver se ainda falta muito. Não, falta pouco. Então vamos lá, só falta esse. E fixando-nos os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu: solicitemos a cooperação dos congêneres mais próximos. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós cheia de bondade. Segundo, observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Então, ela agora vai entrar em contato com regiões mais elevadas para saber como ela vai se transformar e para que direção ela deve ir. E aí nós vamos ver isso no próximo capítulo, amigos, ok? Terminamos exatamente na hora. Se vocês tiverem perguntas, eu peço que anotem para que na próxima aula possamos nós tirarmos as dúvidas uns com a ajuda dos outros, ok? Leida, vou pedir, por gentileza,
que você faça a nossa prece final? Se é que você pode estar aí, eu nem sei, está aí, né? Se você não puder, farei eu mesma. Tô sim, tô sim. Por favor, por gentileza, então faz a nossa prece. Esse desenho ali, gente, foi uma tentativa minha de montar a casa transitória de Fabiano, né? Mas é uma tentativa, né? Ficou bom não, mas eu tentei, tá? Ficou bonita, Emir. Obrigada, gente. Vocês vão ganhar eles nos slides, tá? Vocês vão poder ficar com eles. Foi uma tentativa minha, tá? Mas eu usei, Mas ficou bom. usei os meus parcos Ficou legal. recursos. Ficou bom, ficou legal. Obrigada. Vocês vão receber, então, de presente meu para vocês, tá bom? Uma interpretação minha. Ruinzinha, mas foi tudo que eu tentei fazer. Tá bom? Vamos lá, Leida. Tá linda a casa. Obrigada. Leida, pode fazer então. Vamos lembrar, gente, desses irmãos nossos. Como eu disse a vocês, quem garante que em alguma passagem nossa no mundo espiritual nós também já não assumimos esse tipo de comportamento? Então, quem somos nós? Que oremos por todos os nossos irmãos. Todos, sem distinção. Pode fazer, Leida, prece. Nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, médico das almas, aos nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores, que tanto nos auxiliam no nosso momento encarnatório, nos auxiliam para que saibamos usar as nossas palavras, para que os nossos pensamentos possam serem melhor direcionados e para que também as nossas atitudes possam representar os ensinos daqueles benfeitores que já conhecemos, que já lemos em livros, para que possamos ter atitudes mais dignas perante o nosso irmão. Um minuto, Enir. É que tem alguém aí com o som ligado e tá... Já foi, desculpa, gente. Para que possamos ter o nosso processo evolutivo direcionado no caminho do bem. Obrigada mais uma vez aos amigos da espiritualidade, pelo auxílio, pelo conforto, pela ajuda constante, por também ouvir as nossas preces, para que junto à nossa vontade, aos nossos queridos amigos, possamos despertarmos para o bem, desfazendo assim da maldade que ainda trazemos em nossos corações, mas que junto com nossa vontade e junto com a ajuda da espiritualidade, possamos direcionar um caminho belo para o nosso melhor viver e vinculado aos nossos queridos amigos que tanto nos auxiliam e nos ajudam na prosperidade, auxiliando-nos na nossa conduta moral, bem como também atendendo às nossas preces, que também direcionamos a esses irmãos que ainda não encontraram o nosso querido Mestre Jesus, mas que na certeza e dedicação, assim um dia, eles receberão o auxílio necessário, eles enxergarão o auxílio necessário que há tanto está sendo doado a eles. Mais uma vez agradeço pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, por esse estudo que tanto nos trouxe benefício no dia de hoje, e que possamos receber a ajuda da nossa querida espiritualidade, que cada lar aqui presente possa ser beneficiado com um abraço carinhoso, calor divino, envolvendo-nos e favorecendo os bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes no nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez, que seu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja.